Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal. Após o pregão desta sexta-feira, dia 12 de dezembro, Ibovespa caiu simplesmente 3,73%, fechou abaixo dos 48.722, mais uma vez não confirma o martelo que foi gerado no pregão de ontem. Então duas sinalizações de possível reversão em termos de candle, de um movimento de baixo para um movimento de alta, mas nem sequer oscila acima da máxima do pregão anterior, que não vem acontecendo desde o pregão do dia 4/12. Ibov termina a semana com isso, com queda de 7,68%. No mês, a queda já supera os 10%, já está na casa dos 12%. Montou um pivô de baixa no gráfico semanal, o que é algo bem negativo. E além de tudo, pelo gráfico mensal, o que vai acontecendo é que o Ibov tinha um patamar ali relevante de suporte e resistência, onde havia uma troca muito grande, uma certa dificuldade ou de vir para cima ou de ficar abaixo, mas agora vai perdendo inclusive a mínima, nesse mês já vai perdendo a mínima dos 2 últimos meses, o que é algo realmente negativo, considerando inclusive a formação desse pivô de baixa no gráfico semanal. Então, deteriorando cada vez mais o cenário gráfico do Ibovespa, apontando aí no médio prazo para baixo. Existe a chance de repique? Sim, existe a chance de repique. Já estavam mais para sobrevenda, ficou ainda mais sobrevendido o Ibovespa. Então há uma chance de repique no início da próxima semana, mas a maior parte dos ativos já estão em tendência de baixo, o que traz uma operação um pouco mais arriscada, ou pelo menos, se fosse optar por compra, mais para day trade, avaliando aí levar a posição de um dia para o outro, mas trabalhando com stops mais curtos. PETR4, a Petro no pregão de hoje, queda de 6,56%, da mesma forma do Ibov não conseguiu superar a máxima do que no anterior, abriu já com gap, veio aqui para baixo. A semana foi péssima para a Petro, 17,54% de baixa, uma queda expressiva, uma tendência de baixa expressiva, o gráfico mensal 4 meses consecutivos de queda, perdendo todos os fundos anteriores, vindo muito mais forte do que foi o movimento de subida. Então a Petro, de maneira geral, totalmente alinhada para baixo, dificultando operações na ponta compradora, e o foco fica também, assim como eu mencionei no Ibov, se for para arriscar compra em cima de Petro, mais para day trade, não vá na onda de que está muito esticada para baixo e não vai cair mais, eu não vou acionar o stop porque eu já comprei, ela está esticada para baixo. Então eu não vou acionar o stop, porque se já está esticada, já ela dá um repique. Se for nesse mesmo consenso e der uma olhada em CSNA3, em qualquer ponto aqui que já estava esticada para baixo, olha o tanto que essa ação já caiu. A gente fez uma operação de venda nela com saída em 6,98, a entrada aqui, e a saída em 6,98 já foi 6,94, já foi uma bela operação em termos de risco-ganho, mas olha o quanto mais ela caiu. Então, o que está esticado pode ficar muito mais esticado para baixo. Então, muita atenção em relação a buscar compra contra a tendência, ainda mais segurando por vários pregões. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 1,64%. Não está esticada para baixo, não já deu uma acelerada maior na queda, trazendo uma chance de reversão? Mas até agora não gerou o sinal de reversão. Até agora não gerou essa sinalização de reversão. Olhando aqui para um gráfico de 60 minutos, veio aqui para cima da máxima desse topo aqui num gráfico de menor periodicidade, 16,73, mas não conseguiu nem fechar acima desse patamar, não conseguiu fazer nova máxima. Enfim, muito fraca a sinalização da Vale em termos de subida e continuando o movimento de baixa. Para que essa ação? Se a gente olhar o gráfico da Vale, a Vale simplesmente desde o dia 28/11, que são 10 pregões consecutivos com máximas descendentes. Então, o primeiro sinal um pouco mais relevante de repique seria a superação da máxima de um pregão anterior, pelo menos no meu ponto de vista. E para que isso aconteça, faria até sentido aqui no gráfico de 60 minutos se ela conseguisse recuperar e voltar aqui para cima. E o ideal para buscar compra nesse papel de day trade, sendo mais cauteloso, seria fundos ascendentes acima desses 16,70, num gráfico de 15 minutos ou 10 minutos. E sendo mais arrojado, fundo ascendente na ponta compradora, buscando day trade, acima dos R$ 16,57. Vamos agora para os próximos ativos. GGBR4, falei de CSNA3, olha o GGBR4. Se comprou em algum momento aqui porque está esticado para baixo. A ação só
estilingando para baixo, 8,6% de queda no dia e na semana 19,12%. Joga num gráfico mensal, temos uma perda de vários suportes de anos anteriores. 2012, 2011, aqui, no início de 2011, o final de 2010, 2008, uma série de fundos que foram perdidos aqui nesse movimento de baixa. A ativa em tendência de baixa de médio a longo prazo. Então, comprar contra a tendência é risco maior, teria que operar fazendo day trade. E mesmo assim, esses ativos que estão mais esticados para baixo, no meu entender, apesar de podem ter uma recuperação um pouco mais forte, mas geralmente os movimentos são mais fracos. Até os bancos, vamos lá, BBDC4, que tinha gerado uma sinalização até positiva no gráfico intraday ontem, não conseguiu se firmar. Nem em BBDC4, vou já na YouTube 4, não conseguiu confirmar esse. Quando eu falo confirmar esse W, esse fundo duplo, é superar a máxima do candle que conseguiu fechar acima do ponto de resistência do topo anterior. Não conseguiu fazer isso, ou seja, não conseguiu superar a máxima do pregão anterior e afundou simplesmente 5,86%. E o pior, perdeu a mínima desse fundo. Então, se já tinha uma tendência mais para indefinida, agora para mim a tendência é de baixa. Está mais realmente de baixa, de curto prazo na BBDC4. Enquanto esse ativo não retornar para cima, ali num patamar em torno de 36,30, vou colocar até um pouco mais acima, não tem sinal de recuperação, no meu entender, e fica um pouco mais para a ponta vendedora se o repique não vier forte o suficiente aqui para cima. YouTube 4 a mesma coisa, cheguei até a recomendar uma compra na YouTube 4 hoje, porque ela abriu caindo, é o que eu gostaria de ter visto, a abertura em queda, uma recuperação ali no início, na primeira hora de pregão, mas não conseguiu superar. Aí a minha recomendação foi ao superar a máxima do pregão de ontem, 35,75. Infelizmente não superou e pelo contrário, rasgou aqui para baixo o suporte de 34,25, assim como o BBDC4, confirmando aí sua tendência de baixa de curto prazo. E essa aqui, enquanto não voltar para cima ainda dessa região de 35,80, 35,70, 35,80, também não esboça algo tão positivo assim em termos de retomada de tendência de alta no gráfico diário. BRKM5, até os ativos mais fortes, porque eu tenho optado, por mais que buscando outra posição de compra, optado por ativos que estão com um cenário gráfico de prazo maior mais fortes, mas até essa aqui eu não cheguei a recomendar ou colocar uma análise porque já estava mais esticada para cima. E aí a BRKM5 simplesmente montou um pivô de baixa no decorrer dessa semana e acelerou a queda, uma queda de 9,53% depois de várias semanas subindo, uma aceleração muito forte, tendência de baixa de curto prazo e a maior probabilidade, depois de ter um repique, ainda de vir a perder a mínima desta semana aqui. Então, um cenário negativo, apontando para um suporte ali mais para a faixa dos R$17 a R$16,90. BVMF3, que vinha também num movimento um pouco mais prolongado para baixo no gráfico semanal, nessa semana confirmou mais um pivô de baixa. Já tinha aqui um pivô de baixa, já estava em tendência de baixa de médio prazo e confirmou mais um pivô de baixa a BVMF3. Aqui o suporte dela, o ponto mais baixo, 8,78. A mínima de hoje, o fechamento de hoje, 8,80. Uma chance muito maior de perder esse suporte. Ah, mas pode gerar um repique. Sim, pode gerar um repique, mas já vai ter resistência aqui pela frente na faixa dos 9,22. Depois disso, na faixa de 9,40. E o mais importante, o ativo mantém sua tendência de baixa, não só no curto prazo, como também no médio prazo. Então, risco maior de se operar na ponta compradora esse papel. Caindo na mesma situação de Petro e Vale, teria que recorrer a operações mais de day trade e stops mais curtos. Ciel3, que também vimos monitorando no decorrer dessa semana. Cheguei até a mencionar aqui que eu estaria de olho na possível compra se superasse a máxima desse candle. Chegou a superar, mas a forma como superou, esse gráfico amarrado aqui, demora para fazer essa sinalização de alta, não me animei para entrada na Ciel3. Mesmo ativo, quando ela chegou a estar aqui no ponto mais alto, você pensa em se arrepender da operação, mas não fazia sentido para mim a entrada depois que ela demorou demais para acionar a entrada. Então eu preferi não entrar na ação.
pregão de hoje ainda perdeu a mínima dos últimos pregões, dando um indício negativo, mas conseguiu uma recuperação ainda mais para a última hora de pregão, mesmo assim com queda de 1,7%. De qualquer forma, esse ativo, outros que eu cheguei a comentar aqui nessa semana, CTIP3, a Klabin, que a gente está comprado, que eu vou mostrar agora há pouco, são ativos ainda que eu vou estar atento para uma possível reversão de tendência, porque são ativos que num prazo maior ainda o cenário gráfico são interessantes mais para a ponta compradora. Então estou recorrendo mais a esse tipo de papel. Klabin hoje foi lá perto do nosso stop, mas terminou se recuperando principalmente no leilão de fechamento, fechando em 13,79, vamos dizer assim, ganhou uma sobrevida no pregão de hoje. E interessante para a nossa compra é se ela romper a máxima do pregão de ontem, porque aqui no G60 seria um pivô de alta. Tá? E uma confirmação desse forte candle de alta na última hora de pregão de alta de 1,85%. Então é outro ativo também que tem um cenário gráfico. No mês passado essa ação fez uma máxima histórica. A Lame 4 também no mês passado fez máxima histórica. Então são ativos mais alinhados para cima. Então são papéis que eu fico aí rastreando em busca de alguma compra. Algumas não deram certo no decorrer dessa semana, mas vamos continuar de olho nesses ativos. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.